Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. E esta aula vai ser muito especial porque nós vamos produzir a sua autobiografia. Então, o objetivo desta aula é participar dos processos de planejamento, textualização, revisão e autoavaliação na produção de um texto, no caso, uma autobiografia. Você gosta de conhecer a história de outras pessoas? Muitas vezes nós queremos saber como anda a vida dos nossos amigos, perguntamos para alguém sobre algum conhecido. É muito legal conhecer histórias de outras pessoas. Às vezes, alguém pode conversar com você e te trazer histórias de momentos tristes, de momentos engraçados, e tudo isso faz parte da vida da pessoa. Pensando na sua vida, você poderia dizer, minha vida daria um livro? E se a sua vida dá um livro? Qual seria o título que conta a sua história? Pode ser que você pense, mas não acontece nada na minha vida, não tem graça nenhuma. Eu tenho certeza de que se você parar para pensar um pouquinho, você vai ter um livro formado na sua cabeça e facilmente vai até encontrar um título. Algumas pessoas fizeram isso. Nós temos várias autobiografias já publicadas. Por exemplo, temos a da Malala, que certamente você já conhece a história. Vários artistas, pessoas famosas, já escreveram e publicaram suas autobiografias. Mas não precisa ser famoso para poder escrever uma. Vamos lembrar então o que é autobiografia. Auto com U, porque tem o sentido de si mesmo. Biografia tem a ver com escrita. Então, quem escreve a autobiografia está fazendo um relato retrospectivo. O autor, que é o narrador e que também é o personagem dessa história, ele está em destaque nos acontecimentos que são apresentados. E quem busca esse tipo de texto? Quem lê autobiografias identifica-se com a experiência de outras pessoas, amplia a percepção que tem de determinado universo cultural e reflete sobre a realidade à sua volta e sobre si mesma. E não é esse o papel da literatura? Fazer com que você conheça outras pessoas, outras culturas e outras realidades? Então, nós temos uma leitura riquíssima para nos fazer crescer enquanto pessoa. Mas, para nós pensarmos em fazer um texto autobiográfico, nós precisamos lembrar da estrutura. E aí nós vamos para o nosso primeiro quiz. Qual é a estrutura do gênero autobiografia? Quando nós escrevemos uma autobiografia, o texto é estruturado através de versos e estrofes, através de título e texto em prosa, lembrando que texto em prosa é o texto corrido, que vai até o final da linha, diferente dos versos que aparecem em poemas. Ou a autobiografia tem a estrutura de linguagem verbal, palavras, e não verbal, imagens. Tranquilo essa, né? Temos título e texto em prosa. Mas, professora, se eu quiser escrever a minha autobiografia em versos e estrofes, você até pode, mas predominantemente a estrutura de uma autobiografia é título e texto em prosa, o texto corrido.
Ah, mas eu posso colocar um desenho na minha autobiografia? Vai ser uma linguagem não verbal. Você pode, mas essa não é a característica exata, né? Que seja necessário para cada vez que você fará uma autobiografia. Mais um. Quais são as características da linguagem? Quando nós falamos em linguagem dentro de um gênero textual, nós estamos falando de que maneira nós utilizaremos as palavras, faremos as construções frasais. Então, nós vamos pensar se a linguagem será formal ou informal, se eu vou usar primeira ou terceira pessoa, se os verbos serão no presente, no pretérito ou no futuro, ou ainda se eu utilizarei linguagem figurada. Enfim, de que maneira esse texto será escrito? Vamos para as alternativas. Na alternativa A, diz que nas autobiografias a linguagem empregada é primeira pessoa e verbos preferencialmente no pretérito. Pretérito, passado. Uso da primeira pessoa ou terceira e verbos no pretérito. Ou então, uso da primeira pessoa e verbos no presente. Essa é tranquila também. Não podemos dizer o que está na letra B, que usaremos terceira pessoa. Se ele é auto com o autobiográfico de si mesmo, então terceira pessoa, ele, não dá para ser usado. A narração precisa ser em primeira pessoa. Verbos no pretérito? Sim. Verbos no pretérito perfeito ou imperfeito, porque está falando de situações que já aconteceram. Pode aparecer verbos no presente? Pode. Pode ser que você queira fazer alguma reflexão sobre o que acontece agora na sua vida e faz relação com o passado, mas predominantemente os verbos estarão no pretérito. Uso da primeira pessoa? Sim. Verbos no presente? Não. Então, a alternativa correta é a que é apresentada na letra A. Uso da primeira pessoa, eu ou nós, então a primeira pessoa no singular ou no plural e os verbos preferencialmente no pretérito. Então, agora é hora de trabalharmos no caderno. Sobre o gênero textual autobiografia, preencha o quadro. Você vai pensar, você já sabe que nesta aula nós faremos uma autobiografia sua. Público-alvo, para quem você vai escrever? Que tipo de pessoa poderia ler a sua autobiografia? Seria para crianças? Seria para público em geral? Seria para adultos? Seria para adolescentes? Enfim. Finalidade. Qual é o objetivo de um texto autobiográfico? Conteúdo. Que informações que são trabalhadas nesse texto e que o caracterizam como um texto autobiográfico. Estrutura, de que maneira ele é organizado no papel, essa você já sabe. Linguagem, de que maneira eu vou estruturar a escrita no meu texto autobiográfico. Bom, mãos à obra, faça essa tabelinha no seu caderno e preencha com as respostas corretas.
Vamos conferir a resposta? Espero que você tenha feito com bastante capricho. Então, sobre o gênero textual autobiografia. Público-alvo. Público em geral. Exceto se você queira direcionar, por exemplo, você é um youtuber famoso e quer direcionar o seu texto, a sua autobiografia, para os seus seguidores. Então, você terá o público, né, o público-alvo, os adolescentes, por exemplo. Se você quer escrever direcionado para crianças, porque você tem, enfim, você quer apresentar a sua história de vida para crianças, tudo bem também. Mas, de uma maneira geral, acredito que a resposta apresentada seja público em geral. Com relação à finalidade, para que serve um texto autobiográfico? Apresentar dados importantes sobre a vida de uma pessoa. Fatos importantes e relevantes, né? Situações do cotidiano que nós fazemos todos os dias não têm relevância para constar na autobiografia. Conteúdo, então, fatos marcantes. É sobre isso que o seu texto vai falar. Sobre a estrutura, essa é muito tranquila. Título e texto em prosa. E já vou adiantar, o título, nada de história de minha vida. Vamos pensar em um título bem criativo. Linguagem, usos da primeira pessoa, utilizando verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Se em algum momento você precisar apresentar relação com o presente, tudo bem, vai usar o verbo no presente, mas predominantemente os verbos apresentados estarão no pretérito. Bom, hora de ter o nosso momento de escrever a autobiografia. E agora, como é que começa? Como é que você vai pensar em como construir esse texto? Você precisa pensar: quem sou eu? O que aconteceu na minha vida de importante? Quais são as minhas características? Pois bem, às vezes nós começamos a pensar e surge um pouco de dúvida. Então, é o momento de ir à pesquisa, de planejar o texto. Uma pesquisa bem bacana é dar uma olhada no seu álbum de fotos. O que aconteceu desde o seu nascimento? Quem foram as pessoas importantes que passaram pela sua vida? Pode entrevistar os familiares, conversar com os amigos. É preciso fazer uma reflexão para chegar à construção de quem é você. E agora nós vamos colocar, então, as ideias no papel. Faremos da seguinte forma. Você vai fazer no caderno somente as respostas para as perguntas apresentadas aqui. E elas no mesmo parágrafo. Você não vai colocar as respostas uma embaixo da outra. Você vai fazer como se fosse um parágrafo. As perguntas são: qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? E se você tem irmãos e quantos? Hora de trabalhar.
apresentação do seu texto já está pronta. Vamos aprofundar então o conteúdo. Você vai fazer a mesma coisa. Agora, em um novo parágrafo, você vai responder as seguintes questões. O que você mais gosta de fazer? Às vezes você fica triste? Quando? Quem é o seu melhor amigo e sobre o que vocês conversam? Faça respostas completas, acrescente detalhes que você julgue que são pertinentes para o que está sendo apresentado e já estamos construindo o segundo parágrafo do nosso texto. As respostas ficaram bacanas? Você trouxe informações importantes para o seu texto? E eu te faço uma outra pergunta. O que é que essas respostas causaram dentro de você?
Está ficando contente de colocar essas informações? Vamos então para a continuação do texto. Num novo parágrafo, agora você responderá as questões. Como é a casa onde você mora? Como você gostaria que ela fosse? Seu pai e sua mãe trabalham? Em quê? Você conversa muito com o seu pai e sua mãe? Sobre o que conversam? E aí dá para dizer também sobre os seus irmãos, se você conversa com eles. Você e seus pais se divertem juntos? Como? Então agora, mais um tempinho para você elaborar essas respostas em forma de parágrafo. Eu imagino que você já lembrou de várias situações bacanas que aconteceram na sua vida. Talvez alguma situação triste, não tem problema, porque tudo isso faz parte da sua história.
Então, nós vamos agora direcionando para o fechamento do texto. Agora, você apresentará respostas para as seguintes perguntas. O que você acha do estudo e da escola onde você estuda? Como é a sua espiritualidade? Você é feliz? Quando você fica alegre? O que você gostaria de ter, mas não tem? Se você pudesse, o que mudaria no mundo? Mãos à obra para o último parágrafo do seu texto.
como todo texto precisa de planejamento, nós estamos fazendo o rascunho da sua autobiografia. Agora, nós vamos acrescentar algumas informações. Vamos enriquecer o texto. Você pode apresentar, então, local e data do seu nascimento, apelido, descrição da casa e da rua, o seu lugar preferido, comentar sobre os seus amigos, amigos da escola, amigos da rua, enfim, falar sobre sonhos, medos, momentos de alegria ou tristeza, coisas de que gosta ou de que não gosta. Tudo isso faz parte da sua vida, então é muito legal que você coloque no seu texto. Falando de novo que para um texto bem escrito é necessário que nós tenhamos planejamento. Então não é a primeira versão que nós fazemos que está pronta. Por exemplo, dá uma olhadinha aí no seu texto. Será que em cada parágrafo você utilizou somente um ponto final? Isso aí já mostra que você precisa rever a utilização das normas. Nós precisamos separar a informação com pontuação, precisamos utilizar conectivos entre as ideias. Então, nós precisamos, além de enriquecer o conteúdo, trabalhar com a construção do texto. Como é que o seu texto vai se apresentar, então? Você precisa de uma introdução? Você pode começar o texto dando o seu nome, data de nascimento, enfim. Mas você também pode iniciar a sua autobiografia de uma maneira criativa, comentando sobre a emoção de estar escrevendo a sua autobiografia. Não se esqueça de que a linguagem utilizada será em primeira pessoa e algo que você já sabe e agora vai colocar em prática. Use expressões que indiquem tempo, lugar, modo. Essas expressões ajudam a organizar o texto, além de trazer maiores detalhes para quem lê. Outra ideia, então, os lugares e personagens que envolvem as ações são descritos em detalhes, caracterizando-os com adjetivos e locuções adjetivas. Faça comparações, faça menções no texto em que ações e lugares estejam associados a sensações, impressões e sentimentos. Outra maneira de enriquecer o teu texto é utilize a linguagem figurada, utilize comparações, antíteses, personificações. Essas figuras aí você já conhece. Faça com que as suas memórias sejam apresentadas de maneira mais vivas. E pense num desfecho para o texto. Pode ser algo ligado ao futuro, pode ser sobre os seus planos, as suas perspectivas, enfim. Quais os passos que você pretende dar ainda pensando na construção da sua vida, né? Naquilo que você espera do futuro. Quando nós escrevemos um texto, nós temos que então, depois dele pronto, do rascunho pronto, nós precisamos apresentar aqueles detalhezinhos para deixar o texto correto, legível, apresentável. Uma ideia, então, é cuidar da pontuação, letras maiúsculas, vírgulas. Você já pensou em como enriquecer as informações? E aqui eu trago um exemplo para você. Por exemplo, eu posso iniciar dizendo que meu nome é Felipe, tenho 12 anos, nasci no dia 2/8/2007 em São Paulo. Sou filho de Joaquim e Maria. Essa é uma opção, não está errado, mas você pode enriquecer o seu texto. Veja a mesma ideia trabalhando com figuras de linguagem.
O texto ficaria então: meu nome é Felipe, nascido na terra da garoa, sob o sol de Leão, em 2/8/2007. Já completei 12 primaveras. Sou filho do Joca e da doceira mais famosa do bairro, Maria. Veja que agora, ao invés de se referir à cidade de São Paulo, o autor menciona Terra da Garoa. Quando nós utilizamos essa expressão, estamos nos referindo a São Paulo. Quando ele diz que nasceu sob o sol de Leão, ele está se referindo ao signo dele. Então, são informações a mais. Veja que na sequência, ele deixa de utilizar o nome do pai dele, Joaquim, e passa a utilizar Joca. Então, provavelmente, o pai dele é conhecido como Joca. E aí, ele faz essa menção e faz um agradinho para a mãe dele. Diz que ele não só diz que é filho da Maria, ele diz que é filho da doceira mais famosa do bairro. Então veja como pequenos detalhes fazem com que a ideia esteja muito bem colocada. Depois do texto pronto, você precisa avaliar. O seu texto se enquadra no gênero textual solicitado? O seu texto está bem organizado? Como que está a questão dos parágrafos, das informações que estão no parágrafo? Será que você está falando do mesmo assunto? Ou você está trazendo informações diferentes no mesmo parágrafo que possam confundir o leitor? Como está a organização das frases? Estão bem pontuadas? Estão claras da maneira como estão sendo apresentadas? Como está a questão de adequação à norma padrão? Como estão os desvios de ortografia? É aquilo que eu comentei há pouco. Às vezes a gente não percebe e acaba colocando uma letra minúscula quando deveria ser maiúscula e vice-versa. Cuidado com os RRs, SS, as concordâncias. A questão de coesão. Você utilizou os advérbios e as locuções adverbiais marcando essa mudança de tempo? Você está fazendo ligação entre as ideias que são apresentadas? A estética do texto. O parágrafo está com espaçamento de parágrafo? Você está escrevendo até o final da linha? Lembre-se que a estética é algo importante também para quem lê o texto. Está cheio de rasuras? Se tem um monte de rasura, é sinal de que você não fez o rascunho. Olhe o planejamento do texto. E a criatividade? Será que esse texto está parecendo um texto informativo? Está parecendo somente dados da sua vida e não está trazendo informações criativas que o leitor possa se envolver com a sua história? Pois bem, quem vai fazer essa autoavaliação é você. Então, vamos retomar o que vimos nessa aula, porque eu acredito que o seu trabalho continue agora, porque você vai reformular o seu texto e deixar ele maravilhoso. Então, nós falamos sobre a importância da pesquisa para a produção do texto. E a pesquisa pode acontecer de diferentes maneiras no caso da autobiografia. Você pode conversar com os pais, com os amigos, verificar álbuns de fotografias, vai lá nas suas redes sociais e dá uma olhada em imagens, em fotos anteriores, em publicações que você fez e que retrataram algum momento da sua vida. Depois, conversamos sobre a importância de enriquecer o texto e de trabalhar o texto para que ele esteja cada vez mais agradável para quem lê. E depois de tudo pronto, você vai fazer a autoavaliação, vai fazer as correções necessárias para poder passar o seu texto a limpo. Um grande abraço para você e até a próxima aula.